Em meio às explosões, gritos e disparos, parei para raciocinar por um segundo. Quem estava controlando os humanos? Eu olhei a bagunça em minha volta buscando uma resposta, e quando me dei conta, aquele demônio acorrentado havia sumido. Como assim? Kazuki havia matado ele? Não? Aonde aquele demônio foi parar? Gritei para o meu pai enquanto lutava com um dos militares. Foi como se a ficha tivesse caído na mente de todos os meus companheiros, e juntos ficamos confusos por um instante, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Pegue a garota! Uma estranha e demoníaca voz masculina vinda do céu ordenou de repente, e seguindo o som, ao olhar para o alto, encontrei o dono da ordem, o causador das explosões e provavelmente quem estava controlando os homens da aldeia. Flutuando no céu como se fosse a coisa mais simples do mundo, ele tinha uma aparência humana, pele acinzentada, cabelos grisalhos que iam até seus ombros e uma aura sinistra, como eu nunca havia visto antes. Seus olhos vermelhos me fitavam semicerrados e por algum motivo aquilo me amedrontou. Congelei, eu queria me mover, mas não conseguia. Estava preso em transe sob o efeito que ele me causava. Kiara, cuidado! Meu pai gritou de longe. Inutilmente paralisada, observei o demônio urso que eu pensei que estava morto surgir, correndo em minha direção, prestes a me golpear. Era muito tarde para eu conseguir desviar do ataque, mas antes que me desse conta, alguém me empurrou para fora do seu caminho, recebendo o golpe em meu lugar. Kazuki! O que está acontecendo comigo? Eu estou distraída e completamente confusa. Por minha culpa, meu irmão estava ferido. Ele foi arremessado para longe, atingindo uma parede de concreto e, embora tenha permanecido consciente, estava cuspindo muito sangue. Além disso, parecia ter quebrado alguns ossos, pois tentou se levantar e não conseguiu. Pirralho desgraçado, não se meta. Você vai me pagar pelo golpe que me deu mais cedo. O demônio berrou, pegando a lança de Kazuki que estava caída no chão e avançou para cima dele, pretendendo matá-lo. Tudo que ocorreu a seguir passou como um flash veloz pelos meus olhos, e apesar de ter acontecido em segundos, pareceu durar uma eternidade. Meu pai se colocou na frente da lança para defender Kazuki, de tal forma que seu corpo foi perfurado na altura do estômago. Não! Kazuki e eu berramos ao mesmo tempo. Nosso pai estava caído no chão enquanto seu sangue se espalhava no cimento da rua. Tio Yuki e os outros lutadores que ainda tentavam se livrar dos militares e salvar os aldeões ficaram olhando estupefatos para o que havia acabado de acontecer. Seu maldito! Tio Yuki berrou e partiu para cima do inimigo, iniciando uma disputa intensa com o mesmo. Eu nunca havia visto ele dessa forma, usando todas as suas forças e com raiva transbordando dos seus olhos. Estava muito diferente do homem sorridente e sereno que eu estava acostumada. Corri como uma louca em direção ao meu pai na tentativa de salvá-lo. Ofegando em dores, ele balbuciava com dificuldade. Filha, não papai, não fala nada, não se esforça, eu posso te curar. Tentei interrompê-lo, mas sua insistência falou mais alto, ao mesmo tempo que balançava a cabeça em negação. Me escute, Kiara, seja forte e não deixe Kazuki sozinho. Fique sempre com ele. Sua voz foi ficando cada vez mais fraca até emudecer completamente e seus olhos se perderam no horizonte. Papai, não, por favor, não, de novo não, gritei derramando lágrimas sobre seu corpo, mas já era tarde demais. Ele estava morto e eu sabia, mas não queria acreditar. Kazuki parecia ter recebido um choque e começou a entrar em desespero, chorando sem parar. Eu senti um ódio profundo dentro de mim e me levantei em busca do assassino do meu pai, que no momento travava uma batalha violenta com todos os meus companheiros, incapazes de aceitar a perda de seu rei. Eu sentia a energia demoníaca crescendo em mim e sabia que meus olhos já estavam vermelhos. Normalmente eu não gostava que os outros me vissem com essa aparência, mas nessa hora eu nem me importei, e pelo visto os outros Komorebs também não. Pela primeira vez eu me senti realmente parte do grupo. Estávamos unidos pelo mesmo desejo de vingança. Chega disso tudo, já me cansei. Apenas pega a garota e me traga ela viva, disse novamente a voz do homem que estava flutuando no céu, cuja existência eu tinha esquecido. Dos outros podem deixar que eu mesmo cuido. O yokai urso obedeceu seu superior e começou a me atacar furiosamente. Com vontade eu revidei numa série de golpes usando a minha energia demoníaca. Como eu estava muito mais irritada que ele, comecei a atingi-lo sem dar espaço para o contra-ataque. Quando os meus companheiros vinham de encontro a mim para me ajudar, o mestre do yokai desceu de onde estava até o chão e em um segundo lançou uma espécie de golpe que explodiu o local onde todos os lutadores se concentravam, com exceção de Kazuki, que ainda estava parado ao lado do nosso falecido pai. Com o som da explosão, cessei meus ataques ao demônio. Todos os meus colegas foram lançados pelos ares e alguns deles morreram instantaneamente, como o Sr. Maibara, pai de Daisuke, cujo corpo recebeu um impacto tão grande que agora estava destroçado. Tio Yuki também estava estirado no solo com os olhos abertos, mas sem nenhum sinal de vida. Meu chão caiu, senti minhas pernas bambas, não acreditava no que estava acontecendo, estavam mortos. Foi então que recebi o impacto de um forte soco. Havia me descuidado e deixei o yokai completamente livre para me atacar. Consegui me equilibrar e não cair, embora a dor excruciante me pedisse o contrário. De qualquer forma, isso era o que menos me importava no momento. Ainda está de pé, garota? Resmungou o demônio que parecia um urso. Eu ignorei, observando seu chefe, e ele havia olhado para Kazuki levantando seu braço em um sinal de que lançaria o próximo golpe. Não! Gritei desesperado olhando para o demônio urso que insistia em lutar comigo e atrapalhava meu caminho. Sai da minha frente, transferi minha energia demoníaca à minha katana e o ataquei, fazendo um corte profundo que pegou boa parte do seu corpo. Ele foi cambaleando para trás com a mão no ferimento até cair no chão. Eu tive certeza que agora ele estava praticamente morto. Eu teria matado, mas minha prioridade era
acabar com o estranho e amedrontador homem que queria atingir Kazuki. A distância entre nós me impediria de chegar a tempo e detê-lo. Então, num impulso, coloquei praticamente toda a minha energia na espada e a lancei em direção a ele. Nem mesmo saberia explicar o que eu fiz ao certo, mas antes que ele pudesse atacar meu irmão, a katana o alcançou e o perfurou no peito. Ele me olhou com raiva e a retirou, aparentemente desequilibrado. Algo de errado aconteceu com ele. Sua energia havia ficado mais fraca e sua aura estava oscilando. Grunhindo de raiva, ele bateu em retirada ao se lançar novamente ao céu e foi se afastando do lugar até desaparecer completamente de vista. Kazuki levantou com muita dificuldade e permaneceu em um estado catatônico. Não era para menos, ele é só uma criança, certamente não estava preparado para encarar todos os fatos que estava vendo. A aldeia Kimura estava destruída e completamente pintada de sangue. Um cenário doentio, eu estava esgotada, quase desmaiando, e quando pensei que o pesadelo havia acabado, num ataque surpresa Kazuki foi atingido por armas militares, fazendo com que ele caísse no chão mais uma vez. Não é possível, alguns desses humanos idiotas ainda estavam sendo controlados, mesmo depois daquele homem ir embora. Nunca senti tanta vontade de matar um ser humano como estava naquela hora. Não aguentava mais, isso não podia acontecer com Kazuki. Ele era tudo que me restava. Corri até ele ao mesmo tempo que os outros aldeões ainda vivos foram atacá-lo. Me joguei sobre seu corpo, caindo em cima dele para receber os ataques em seu lugar. Senti uma dor terrível quando algumas lâminas finas acertaram as minhas costas, além dos tiros de outras armas. Usei minha última força para ativar o meu poder de cura na tentativa de minimizar o estrago causado pelos ataques que me atingiram. Assim, caída sobre o corpo de Kazuki, minha visão foi escurecendo, até que simplesmente eu desmaiei. Mais tarde, naquele mesmo dia, escondido, ferido e furioso por seus planos não terem dado certo, o homem capuzado analisava com cuidado seu ferimento, causado pela lâmina de uma espada comum, cujo estrago foi grande devido à energia absurda que havia sido transferida ao objeto. Ele sabia que se encontrar com a garota traria riscos e agora estava sofrendo com as consequências. Passos hesitantes de dois de seus servos se aproximaram lentamente e o homem os encarou. O demônio de aparência de urso carregava o corpo humano, mas não era o corpo que o homem gostaria de ver. Era aquele garoto que a princesa Komorebi fez questão de salvar atirando sua espada contra ele. Seu ferimento ardeu e latejou mais uma vez. Aonde está, garoto? Sua voz soou amedrontadora. Senhor, sinto muito, mas ela morreu. Então no lugar dela trouxemos o garoto. Talvez ele sirva. Morreu? Sim, eu conferi. Idiotas imprestáveis. O homem encarou seus servos friamente, com os olhos vermelhos cheios de ódio e rancor. Ela está viva. Mas senhor, eu mesmo conferi. Cale-se, se ela estivesse morta eu saberia. Eu já disse que é dela que eu preciso e não desse garoto inútil. Um silêncio pairou no ar por alguns instantes. Senhor, vou até lá buscar o corpo da garota. E você mesmo verá que ela está... Seu idiota, eu já disse que ela está viva. Eu irei buscá-la. Pelo bem da sua vida, acho bom que ela não tenha escapado. Senhor, não se perdoe pelo erro. Se ela escapou, então eu colocarei todos os yokais atrás dela até encontrá-la. O homem não respondeu e apenas continuou a encarar seus serventes com fúria. E o garoto, senhor, não vale nada mesmo? O homem pálido segurou o menino desacordado pelo pescoço e sentiu seu ferimento arder novamente. Por culpa desse humano, ele havia sido gravemente ferido. Assim ficou uns instantes imaginando como deveria matá-lo, mas não fez. Ao contrário, apenas soltou o garoto, fazendo com que ele atingisse o chão. Tenho planos para ele. O que será que aconteceu com Kiara após esse banho de sangue? O que vai acontecer com Kazuki? Não percam o próximo episódio de Yu Yu Hakusho, a Saga dos Deuses. E lembrando, galera, que essa história foi escrita pela fã brasileira Ocarina, e o link para a história original do autor estará na descrição deste vídeo. As artes do canal são feitas pelo Luiz Felipe. E pessoal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fãs de Yu Yu Hakusho e que sempre quiseram saber qual seria a continuação. Obrigado por assistir o vídeo até o final, valeu e falou! Não conheci o outro mundo por querer.